Qual é a melhor forma de você reinvestir os dividendos que você recebe dos seus fundos imobiliários? É uma pergunta muito pertinente, ainda mais nesse momento que tem muita gente se questionando se faz sentido investir em fundos imobiliários, se eles são uma oportunidade ou se eles são uma grande cilada. É porque eles vêm em queda aí há bastante tempo e aí surgem várias dúvidas como: será que é melhor você pegar os dividendos de um fundo imobiliário e usar esse dinheiro para comprar cotas do próprio fundo imobiliário que distribuiu esses dividendos? Ou será que o correto é reinvestir na sua carteira de fundos imobiliários, independentemente de qual fundo comprar? Ou ainda, será que é melhor pegar esses dividendos e investir em outra coisa? Tipo, comprar ações, ativos de renda fixa e por aí vai? Enfim, recentemente a gente viu um vídeo aqui do Ricardo, especialista da Finclass, que nos inspirou a gravar esse vídeo aqui. Eu e o Felipe Almeida, meu sócio, vamos te mostrar nesse vídeo. Se gostar, deixa o dedo no like. E aí, Felipão, bola tá contigo. Boa, vamos lá, e toda vez que a gente olha para a valorização de um fundo imobiliário, a gente percebe uma diferença gigantesca aqui. Eu peguei o primeiro fundo que eu lembrei aqui, o KNRI, que é Rendimentos Imobiliários, e aí a gente olha os últimos 5 anos, a gente vê uma valorização que basicamente ficou no 0 a 0, ele caiu 2,9 nesse período. Agora, quando a gente coloca o reinvestimento dos proventos nessa conta, a gente vê na verdade uma alta de 57% no mesmo tempo. Ah, Felipe, mas é porque esse fundo aí ele é de papel e aí os dividendos são mais relevantes. Isso é verdade. Vamos olhar um fundo de tijolo também para ver aqui. O XP Malls aqui, ó, que sofreu pra caramba ali na pandemia, nos últimos 5 anos ele caiu 26%. Quando a gente considera o reinvestimento dos proventos no mesmo fundo, a queda, na verdade, virou uma alta de 3%, ainda considerando a queda do Covid. E aí esse resultado aqui, o que é que ele considera? Ele é o famoso Total Return. Retorno total no mercado financeiro, valorização mais dividendos. É, por exemplo, você chegar no caso do XPML, ver que ele pagou 92 centavos de dividendos por cota nos últimos meses. E aí, se você tem uma cota atual de R$ 98,64, ora, para eu comprar uma nova cota a esse valor aqui do XPML e com os dividendos por cota de 92 centavos, eu tô falando que eu preciso de 108 novas cotas do XPML para só com o dividendo eu conseguir comprar a 109ª e assim fazer esse efeito de comprar cota somente com os dividendos. E aí a conclusão principal que a gente tira aqui é: os dividendos eles fazem muita diferença na performance dos fundos imobiliários. Inclusive são deles que vai vir mais da metade do seu retorno no longo prazo com o fundo. Então o que é que a gente tem que fazer com esses dividendos? É no próprio fundo, porque também a gente não pode negar que nesse momento o mercado de fundos imobiliários no último ano para cá já cai mais de 9%. Muito disso ocasionado pela alta de juros que a gente vê no Brasil da gente, inclusive com expectativa de os juros aumentar ainda mais, e consequentemente também pelo aumento da inflação que a gente vem vendo na curva dos últimos meses. E aí o cara que tem fundos imobiliários na carteira, ele vai olhar ali o celular dele, a carteira de fundos, e ver ela somente caindo. Inclusive a cotação ali, ela tá perdendo para a inflação. E aí você pensa: poxa, tá passando ano após ano e eu não consigo nem corrigir o valor de compra do meu dinheiro. E isso acaba inspirando alguns comentários, que nem o do Rafael aqui, ó. Comentou que não tem mais estômago para investir em fundos imobiliários e que inclusive tava a cada 5 minutos olhando os gráficos e notícias para saber quando a situação ia melhorar, e isso não tava fazendo bem para ele. Resultado, ele pegou todo aquele dinheiro e vendeu todos os fundos imobiliários dele. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que muitos de vocês estão com receio do que é que tem que fazer com esse dividendo agora. Porque muita gente deixa a cota do fundo imobiliário lá. Essa aqui eu não vou mexer não, agora também não vou mais botar dividendo nisso aqui não, porque isso aqui só cai. E aí vamos fazer o seguinte, pra gente não ficar só baseado em narrativas ou em emoções, o que é que as pessoas estão sentindo nesse momento, vamos olhar para dados do mercado. A página de conteúdos da XP Investimentos recentemente fez um artigo mostrando as atualizações dos dados atuais do mercado de fundos imobiliários. E aí alguns pontos me chamaram a atenção e eu preciso dividir com vocês. O primeiro deles é que a volatilidade do mercado de fundos imobiliários está quase se aproximando ao período de pandemia no Brasil. É isso que eu destaquei ali nesse retângulo vermelho dessa imagem que eu te mostro. Ou seja, o risco percebido para o mercado de fundos, ele está quase tão grande quanto o período de pandemia. E aí fica a primeira reflexão: poxa, será que esse momento atual ele reflete um risco, como que a gente viu em 2020, de o mundo inteiro fechar a economia e parar tudo? Porque olhando para dados, o que a gente vê é um risco considerado parecido. Vamos seguir em frente para a gente entender um pouco mais. Quando a gente olha para 2024 e começo do ano 2025, a gente vê o pior momento da história dos fundos imobiliários em termos de retorno. É isso que eu destaquei ali também no retângulo vermelho para você. Então, beleza, são métricas que mostram o preço e o risco ali. Agora, como é que está a remuneração em termos de preço e dividendos dos fundos imobiliários? O fato é que nesse momento o dividend yield do IFIX é o maior da sua história. Lá em 2012 a gente tinha um dividend yield médio na casa de 6% e agora a gente está em mais de 13%. Ah, Felipe, mas dividendo não é tudo no
fundo imobiliário e os preços, como é que estão? A medida do PVP em todos os setores dos fundos imobiliários da Bolsa está abaixo nesse momento da média dos últimos 5 anos. Resumo da ópera, os fundos imobiliários nunca estiveram tão baratos e pagando dividendos tão altos ao mesmo tempo. Ou seja, o que os dados mostram aqui são números positivos. E isso não descarta o desconforto que é aquela coisa chata de você ver só o seu dinheiro caindo. Poxa, você vai lá, pega uma parte do que você ganha todo mês, coloca ali em investimentos e essa classe de ativos ela só cai ano após ano. Isso é desconfortável para qualquer pessoa, mesmo aquela que sabe desses dados aqui. Só que o fato é que é justamente por isso que o mercado tá barato. Os fundos imobiliários no Brasil são feitos basicamente por 76% de pessoas físicas no mercado. Ou seja, são justamente essas pessoas aqui que pensam como o Rafael, que nesse momento acha que não tem mais estômago, vai lá e simplesmente vende tudo, ou pelo menos não reinveste os dividendos. Então eu quis te dar clareza, te mostrar essa dicotomia, para daqui para frente a gente decidir então como é que você reinveste os teus dividendos, qual é a forma certa. Agora, antes disso eu preciso saber de como é que você tá pensando. Você é mais parecido com esse tipo de investidor que tá pensando em vender tudo agora? Tem mais. O Clayton, por exemplo, que comentou, eu já tinha somente 20% em fundos imobiliários, a partir de agora venderei tudo no prejuízo mesmo e terei tudo em dólar e Bitcoin. Aí José Gomes veio e falou, vou vender os meus fundos e vou aplicar em ações do exterior. Você também tá nesse time de, então eu vou vender isso aqui, vou comprar tudo em renda fixa e ações dolarizadas porque o momento lá tá muito melhor. Até porque eu sei que a sua cabeça já pensou nisso, já fez conta, inclusive tem amigo seu que tá investindo na renda fixa, tá ganhando muito mais dinheiro do que você e você se sente mal com isso. Qual é a oportunidade que você não tá vendo, né? Mas eu preciso te dizer que todas as pessoas que acabam investindo no que acha que é o melhor momento da vida para investir, acabam, na verdade, perdendo dinheiro. Isso não sou eu que tô dizendo, é um estudo do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo. Eles descobriram que a média da rentabilidade dos investidores que investem por conta própria ficou abaixo, inclusive, da inflação, perdendo poder de compra por mais de 20 anos. E tudo isso acontece porque na cabeça desses investidores, o que vai realmente fazer diferença para eles no longo prazo é acertar o timing perfeito de encontrar o ativo que mais vai se valorizar nos próximos anos. Sendo que quando a gente vai analisar fundamentos e dados do mercado financeiro, essa conclusão é completamente o oposto da realidade. Nesse estudo recente aqui do professor Roger Ibbotson, o que foi descoberto é que apenas 1% do resultado dos investidores vem do chamado market timing, que é acertar basicamente qual é o ativo que mais vai se valorizar. Sendo que praticamente 92% do retorno dos investidores vem da alocação de ativos feita corretamente. Então, da próxima vez que você vê um amigo seu correndo para renda fixa para tentar ganhar mais dinheiro lá, você vai lembrar que ele está se preocupando, na verdade, com a coisa errada e aquilo ali vai provavelmente levar ele a perder dinheiro. É justamente esse tipo de fundamento que a gente usa para investir mais de 3 bilhões e meio de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão aqui do clube. Inclusive, é por causa disso que resultados de modelos de alocação muito bem feitas apresentam retornos de praticamente 5 vezes o que rentabilizou o Ibovespa nos últimos anos. São conceitos e estratégias como essas que não deixam dúvida na cabeça do investidor do que é que você tem que comprar, o que é que você tem que vender e quando fazer isso. E o mais legal é que o primeiro passo para o nosso serviço de consultoria de investimentos aqui do Clube do Valor, ele é gratuito para você. Você pode participar de uma sessão de análise de carteira com um dos nossos especialistas, para que ele pegue todo esse conteúdo aqui e aplique no teu contexto de forma individual, para ver como é que você pode investir melhor e te mostrar o que é que você tem que comprar, o que é que você tem que vender, segundo o seu próprio perfil de investimento. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar nessa tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, dito tudo isso, vamos para a prática e vamos entender como é que você tem que fazer para otimizar o reinvestimento dos dividendos dos seus fundos. E aqui você tem basicamente 3 grandes possibilidades, né? Reinvestir os dividendos no próprio fundo imobiliário que pagou aquele dividendo ali, reinvestir em fundos imobiliários, seja no próprio ou em outro. Por último, reinvestir esses dividendos em outras classes de ativos. Beleza, vamos imaginar um cenário hipotético aqui de uma carteira de um investidor montada nessa estrutura aqui para alocar R$1 milhão e ele decidiu que os pesos da alocação de ativos dele vão ser esses aqui, ó. 30% vai estar em fundos imobiliários, outros 30% em ações do Brasil, outros 30% em ações internacionais e 10% em renda fixa. E aí aqui do lado eu botei de forma aleatória os ativos que fazem parte dessas classes. Peguei 3 primeiros fundos imobiliários aqui, por mais que a gente saiba que uma carteira boa de fundos imobiliários não usa somente 3 ativos. Na nossa estratégia de selecionar fundos consolidados e perenes no mercado brasileiro, por exemplo, a gente sempre usa 15 diferentes fundos imobiliários. Mas beleza, a título de exemplo, vamos seguir com esses aqui. E o resto são ETFs e ali um Tesouro Selic para simplificar a nossa vida. Pegando a cotação atual aqui de cada um desses ativos, a gente consegue fazer a conta de quantas cotas a gente precisa ter para ter exatamente essa alocação que a gente predeterminou para esse investidor. E aqui do lado vai estar a quantidade de ativos correta. E aí, beleza, você fez aquela alocação ali, o que é que vai acontecer? Próximo mês você vai receber os primeiros dividendos dos fundos imobiliários. Pegando o dividendo recente desses últimos fundos no último mês e multiplicando pela quantidade de cotas que esse investidor comprou, a gente tem aqui o dividendo total recebido que veio da carteira de fundos, que está girando na casa de R$3 mil, 2.989, segundo a simulação. E aí, beleza, virou o mês, o mercado vai ter se movimentado e o fato é que você tem quase R$3 mil ali na conta para realocar.
como é que você vai fazer essa realocação. Vamos imaginar que você entrou ali na corretora mês que vem e a tua carteira agora, ela tá assim, ó, você tem a mesma quantidade de cotas de cada um dos ativos, você tá com esse dividendo ali na tua conta para você reinvestir. Agora, o fato é que os preços do mercado se moveram nesse tempo, assim como acontece no mercado sempre. Então, o que a gente vai perceber é que o peso de alocação de ativos dessa carteira, ela variou. Fundo imobiliário foi para 30, 28,99 ações, 30,84 aqui e 10,10 em renda fixa. Vamos analisar as possibilidades que a gente desenhou. A primeira delas é pegar o dividendo e reinvestir no próprio fundo imobiliário que você tem. E aí eu coloquei esse cenário aqui, ó. Você tem um aporte dos dividendos para fazer, 2.989. E com o dividendo recebido de cada fundo, você vai fazer um novo aporte. Então, por exemplo, no MXRF11, você recebeu aqui R$ 992. Ou seja, se a gente tem R$ 992 para comprar cotas que custam R$ 9,56 nesse momento do MXRF. Ora, eu tô falando aqui de conseguir comprar 103 novas cotas para esse fundo, que vai me fazer sair de uma quantidade de cotas de 11.025 para os atuais 11.129 com esse novo aporte. E assim eu faço sucessivamente com os outros dois fundos imobiliários, aumentando a minha participação aqui em cada um deles. Ora, nesse momento eu terminei o meu aporte do mês e o meu peso de alocação de carteira ele segue muito parecido, um pouco mais de 30 aqui, ó, 29 em ações do Brasil, 30% em ações internacionais e pouco mais de 10% em renda fixa. Ou seja, eu continuei priorizando a alocação ali em fundos imobiliários sem nem pensar, eu simplesmente repus o dividendo pago por cada um dos fundos. Beleza, agora vamos para um cenário número 2, onde na verdade, depois de virar o teu mês ali, você fez uma análise mais racional. Poxa, qual é a classe de ativos que está mais distante da alocação que eu desenhei para mim? E nesse caso, a tua resposta vai ser ações do Brasil. Afinal de contas, eu queria ter 30%, eu estou 1% abaixo do que eu realmente queria aqui em ações brasileiras. Já nos fundos imobiliários, eu já tenho os 30% que eu queria ali. O que também é verdade para ações internacionais, o que também é verdade para renda fixa. Ora, o que é que eu vou fazer então? Eu vou comprar ações brasileiras. E aí você vai pegar exatamente os mesmos R$ 2.990 e fazer a conta aqui de quantas cotas você consegue comprar do BOVA11, que é o ativo que está custando no novo valor que a gente colocou, de R$ 120,05. Ora, você compra ali 24 novas cotas, passando a ter 2.440 desse mesmo ativo. Assim, a tua alocação de ativos ela chegou um pouco mais próxima da alocação que você realmente quer ter. Ora, então perceba que nesse cenário você ficou muito próximo ali em fundos imobiliários, 30,10, e se aproximou um pouco mais da tua alocação em ações do Brasil. Ah, Felipe, mas eu tenho mais aportes mensais para fazer que eu tiro do meu bolso. Nesse cenário aqui, você iria colocar também em ações brasileiras para aumentar ainda mais a tua participação e chegar mais perto dos 30%. Perceba a diferença, onde aqui você ficou mais próximo da tua alocação do que nesse cenário, onde você resolveu deixar para trás a alocação de ações do Brasil. Qual é a grande diferença dessas duas posturas de reinvestimento? Na primeira, reinvestindo nos próprios fundos que você mesmo designou, a tua alocação de ativos ela vai ficar mês após mês cada vez mais desbalanceada. Enquanto que na segunda, você vai estar prezando principalmente para manter a tua alocação de ativos bem feita. Felipe, esse é o meu caso, eu prefiro realmente fazer assim porque eu gosto de aumentar as cotas dos meus fundos imobiliários para ter cada vez mais. Beleza, se você gosta de fazer assim, tá tudo certo. Agora, quando a gente vai para o fundamento, para a técnica de mercado financeiro, a gente precisa lembrar do estudo que mostra que 92% do resultado de um bom investidor vem da alocação de ativos. Então, priorizar a alocação da tua carteira na hora de reinvestir, na hora de aportar, é muito mais eficiente e inteligente para o investidor de longo prazo. E é por isso que a forma certa de fazer o teu reinvestimento de dividendos, seja de fundos imobiliários, seja de ações, é priorizando sempre voltar para a tua alocação-alvo. Dito tudo isso, se você quiser entender por que a crise no Brasil está piorando e como é que você tem que investir nesse cenário de maior dificuldade, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e vou estar te esperando por lá.